Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, a nossa segunda aula sobre eletricidade, eletrostática. Nessa aula a gente vai falar sobre os processos de eletrização. A gente primeiro vai falar o que são os condutores isolantes, vai entrar nos processos de eletrização e ver algumas aplicações ali, que são os eletroscópios de folha e o pêndulo SIM, pêndulo eletrostático, tá? Então vamos lá, ó. Condutor isolante de eletricidade, qual que é a diferença entre eles? O material condutor de eletricidade é aquele material que permite com que as cargas elétricas ali se movam com facilidade nele. Quando eu olho ali o gifzinho, olha, percebe que eu vou ter elétrons saltando de átomo para átomo ali. Os elétrons se movem com facilidade. Metal, em geral, é um bom condutor de eletricidade. Percebe ali o gifzinho, eu tenho uma esfera carregada com carga positiva, encosto o preguinho de metal ali nessa esfera, vai ter uma transferência de elétrons entre eles. E aí percebe que como o metal é um bom condutor de eletricidade, ali os elétrons conseguem saltar dele para a esfera da direita. E aquela esfera à esquerda ali que está encostada com o metal também perde elétrons para ele. Os isolantes de eletricidade são materiais não permitem essa facilidade ali de locomoção dos elétrons, das cargas elétricas, certo? Então, quando eu pego ali o gifzinho, ó, tem madeira, encosta na esfera que está carregada com carga positiva, só que eu não tenho uma transferência de elétrons com facilidade entre eles. Então percebe que a madeira continua neutra ali, eu não consegui eletrizar, não consegui fazer com que tivesse uma transferência de elétrons entre eles, certo? Exemplos de bons condutores de eletricidade. Metais, soluções iônicas, o nosso corpo é um bom condutor de eletricidade. Exemplos de isolantes de eletricidade. O ar, plástico, borracha, madeira seca. Tranquilo? Mas a diferença básica é essa permissão em ter movimento com facilidade ou não das cargas elétricas. Pessoal, processos de eletrização são três. O primeiro que a gente vai ver, eletrização por atrito. Quando a gente atrita, quando a gente esfrega dois corpos que estão inicialmente neutros, e esses corpos são de materiais diferentes e são isolantes de eletricidade, entre eles vai ter uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Um corpo vai perder elétrons e o outro corpo ganha elétrons. Dá uma olhada no gifzinho ali, ó. Vai atritar dois materiais, um material perde elétrons, fica carregado com carga positiva, e o outro que ganhou elétrons vai ficar carregado com carga negativa. Quando a gente atrita o vidro e a lã e a seda ali, a seda recebe elétrons do vidro, o vidro ficou carregado com carga positiva e a lã, era lã mesmo, a lã fica carregada com carga negativa. Percebe que depois do atrito os dois corpos vão se atrair, porque eles estão carregados com carga de sinais opostos. Mais uma coisa para observar, ó, a quantidade de elétrons que um corpo perdeu é igual à quantidade de elétrons que o outro corpo ganhou. Então, após a eletrização por atrito, os corpos vão ficar eletrizados com carga de mesmo módulo, só o sinal que é contrário. Essa tabela aí que a gente fala que é a série triboelétrica. Nessa série triboelétrica aparece uma sequência de vários materiais que mostra que quando eles são atritados, um vai ficar carregado com carga positiva e o outro com carga negativa. A sequência que está mostrando ali é o seguinte, ó, os corpos que estão mais acima, os materiais que estão mais acima, quando forem atritados com os materiais que estão mais abaixo, os de cima vão perder elétrons para os que estão abaixo. Então, eles vão ficar carregados com carga positiva e os que estão abaixo com carga negativa. Vamos pegar como exemplo ali, ó, vidro e lã. Quando atrita o vidro e a lã, o vidro está em cima, a lã está embaixo ali na tabela. Então, o vidro vai perder elétrons para a lã. Depois desse atrito, o vidro fica carregado com carga positiva e a lã com carga negativa. Tranquilo? Segundo processo, que é a eletrização por contato. Na eletrização por contato, pelo menos um dos corpos tem que estar carregado inicialmente. Aí vai encostar esses dois corpos, vai ter uma transferência de elétrons entre eles também, para tentar chegar no equilíbrio elétrico. Tá? Dá uma olhada no gifzinho ali, ó.
uma esfera carregada com carga negativa, ela foi encostada em outra esfera que estava neutra. Vai ter uma transferência de elétrons entre eles. Observa que ao final do contato, os corpos vão ficar carregados com carga de mesmo sinal, hein? Vamos olhar ali algumas situações, exemplos. Primeira situação, eu tenho um corpo A que está carregado negativamente e um corpo B que está neutro. Eu encosto esses dois corpos, vai ter uma transferência de elétrons do corpo A para o corpo B, separa esses dois corpos, observa que no final os corpos estão carregados ambos com cargas negativas. Uma transferência de elétrons do corpo A para o corpo B, porque o corpo A já estava com excesso de elétrons. Situação 2 ali, eu tenho um corpo A que está carregado positivamente, ou seja, ele está com falta de elétrons, e um corpo B que está inicialmente neutro. Eu vou encostar esses dois corpos. O corpo B que está neutro vai perder elétrons para o corpo A, que já está com falta de elétrons. Depois que separar esses dois corpos, os dois ficam carregados com carga positiva. Percebe que os dois vão ficar com falta de elétrons. Então, percebe que nessa situação teve uma transferência de elétrons do corpo B, que estava neutro, para o corpo A, que estava carregado com carga positiva. Lembra que são sempre elétrons que são transferidos, hein? Jamais se transfere prótons. Tranquilo? Terceira situação, exemplo. Quando os corpos tiverem as mesmas dimensões, os corpos têm o mesmo tamanho, no final do processo eles vão ficar carregados com cargas de mesmo sinal e também com o mesmo valor, com a mesma quantidade. Vamos pegar um exemplo ali, ó. Tem um corpo que está carregado com uma carga Q e um outro corpo que está neutro. Quando eu colocar esses dois corpos em contato, vai ter transferência de elétrons de um corpo para o outro. Após separar esses dois corpos, cada um vai ficar carregado com uma carga Q sobre 2. Se eu pegar um corpo que está carregado com uma carga Q1 e o outro com uma carga Q2, aproxima e encosta esses dois corpos. Depois que esses corpos forem separados, observa que a carga de cada um deles vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2. Conclusão que a gente chega, galera. Quando eu tiver corpos de dimensões iguais, os corpos do mesmo tamanho, a carga final dos corpos após o contato vai ser a soma das cargas antes do contato dividido pelo número de corpos em contato. Então, no contato, soma a carga de todo mundo antes de ter o contato, divide pelo tanto de corpo que você colocou em contato, você tem a carga desses corpos depois do contato. Tranquilo? Pessoal, terceiro e último processo de eletrização, que é a indução. Nessa indução também, um dos corpos já está carregado eletricamente. E o outro corpo, o corpo que vai estar neutro, ele tem que ser um condutor de eletricidade. Porque olha como é que vai acontecer. Ó. Na indução, a gente vai aproximar o corpo que está carregado positivamente, que é o tal do indutor, do outro corpo que vai ser carregado, que é o tal do induzido. Nesse segundo corpo, que é o induzido, vai ter uma separação de cargas. Olha o gifzinho ali. Tá? Eu peguei o corpo que estava carregado positivamente, aproximou do corpo que estava neutro. No neutro, teve uma separação de cargas. O lado mais próximo do corpo carregado com carga positiva ficou carregado com carga negativa e o lado oposto com carga positiva. Mas ele ainda estava neutro. Aí ligou esse corpo lá, o induzido, à Terra, vai ter uma transferência de elétrons ali da Terra para esse corpo B, e no final ele vai ficar carregado com carga negativa, sempre com carga de sinal oposto ao do indutor. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Observa ali, o indutor está carregado com carga negativa. Aí vai aproximar o indutor do induzido. No induzido vai ter uma separação de cargas. Observa que o lado mais próximo do induzido ali, o lado que está mais próximo do indutor, vai ficar carregado com carga positiva, que é descarga de sinal oposto ao do indutor. E o lado mais afastado desse induzido vai ficar com carga negativa, mas ele ainda está neutro, ele não está carregado eletricamente. Eu ligo o induzido a um terceiro corpo, geralmente a Terra. Espera um tempinho para ter uma transferência de elétrons entre esses corpos. No caso aí, vai descer elétrons do induzido para a Terra, porque o induzido quer ficar carregado com carga de sinal oposto ao indutor, certo? Depois que esperou um tempinho, corta o fio terra e então eu posso separar esses dois corpos.
Quando eu separar esses dois corpos, vai ter uma redistribuição de cargas lá no induzido, e ele vai ficar com carga de sinal oposto ao do indutor. Então, se o indutor está carregado com carga positiva, o induzido fica com carga negativa. Se o indutor está com carga negativa, o induzido com carga positiva. Tranquilo? Pessoal, o eletroscópio de folhas é um instrumento que serve para a gente descobrir se um corpo está eletrizado ou não. Basicamente, a gente vai pegar uma garrafa ali, transparente, vai colocar duas hastezinhas de metal, ali, duas folhas de metal, de forma que elas podem fazer isso daqui, elas podem se distanciar. Eu vou ligar isso daí no material condutor e aqui em cima eu coloco uma esfera condutora, uma esfera de metal. Tá? Eu vou aproximar um corpo que está carregado eletricamente a bolinha de metal ali em cima. Observe que quando eu fizer isso, as hastezinhas lá embaixo elas vão se distanciar, porque vai ter uma indução elétrica ali no eletroscópio. Então, se ao aproximar um corpo do eletroscópio de folha, as folhas ali embaixo se distanciarem, é porque esse corpo está carregado eletricamente. Não dá para saber qual é o sinal da carga desse corpo, tá? Porque eu só vou perceber que as folhinhas ali se afastaram. Se essas folhinhas não se afastaram, porque esse corpo aqui está neutro, tranquilo? O pêndulo eletrostático. Basicamente eu vou ter uma esfera de metal que está presa a um fio isolante de eletricidade, está pendurada ali, como mostra a figura. Se eu aproximar um corpo que está carregado eletricamente dessa esferinha, vai ter uma indução elétrica na esfera, tem uma separação de cargas elétricas ali na esferinha, e ela vai aproximar desse corpo que está carregado eletricamente. Mas observa aí na figura que a esferinha pretinha ali, ela ainda está neutra. Mais 3 com menos 3 dá 0. Então, cuidado, hein? Quando tem a atração entre corpos, um deles vai estar carregado eletricamente. O outro pode estar carregado eletricamente com carga de sinal oposto ao primeiro, mas ele também pode estar neutro, hein? Cuidado, fique esperto com isso daí, tranquilinho? Então, esses são os processos de eletrização. Vem comigo pra terra do frevo do Maracatu! Os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. E os corpos, quando encostados, ficam com sinais iguais. Os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. E os corpos, quando encostados, ficam com sinais iguais. O atrito é um amor. Quando eletrizo por atrito, as cargas ficam com o mesmo valor. E o contato vem depois. Quando eletrizo por contato, eu sou mais carga e divido por 2. Pessoal, beleza, tranquilinho? Dá uma olhada de novo ali, qualquer coisa, vamos papear.